Olá, eu sou a professora Regiane e é um imenso prazer estar aqui para falar um pouco sobre a transformação digital nos negócios. Vou compartilhar a minha tela para que vocês consigam acompanhar a minha apresentação. Olha lá. Bom, a transformação digital não é algo novo, ela já vem acontecendo há alguns anos. Nós vamos trabalhar um pouquinho no conceito da aplicação desta transformação digital nos negócios. Como eu havia falado, eu sou professora em 6 universidades, sou coordenadora do MBA de Gestão e Inovação em Cidades Inteligentes da Facens, trabalhei no Ministério da Ciência e Tecnologia quando foi lançado o Plano Nacional de IoT, de Internet das Coisas, que nós também vamos falar um pouquinho aqui. Adoro estudar, pesquisar, trabalhar, e é uma honra estar aqui com vocês hoje para falar um pouco desta jornada. Neste vídeo, nós vamos conhecer a transformação digital. Por favor, acompanhe. Exatamente o que aconteceu pós-pandemia. Todos nós tivemos que nos reinventar, tivemos que inovar. E o que é a inovação? A inovação, ela vem do latim, do innovare, do fazer de novo, do alterar, do renovar. Faça alguma coisa, mas faça de uma forma diferente. Segundo Peter Drucker, lá em 1994, a inovação seria a única forma de nós convertermos mudanças em oportunidades. Mas nós teríamos que fazer estas mudanças de uma forma sistematizada para que nós pudéssemos ter sucesso e até mesmo para os nossos negócios sobreviverem. No meio desta confusão toda, que foi a pandemia, nós tivemos que trazer novas tecnologias e tivemos que mudar a forma como nós estávamos trabalhando, estudando e até mesmo fazendo coisas do nosso cotidiano, como, por exemplo, estudar, fazer trabalhos de home office, e isto fez com que nós tivéssemos uma grande aceleração na transformação digital que passou pela internet das coisas. Essa internet das coisas, segundo Kevin Aston, seria a terceira era da computação, e ela teria o potencial de mudar o mundo mais do que a própria computação e até a própria internet fizeram. E por que que ele dizia isto? Por uma questão muito simples. Nós estamos achando que tudo é muito normal. Por exemplo, você entra no seu carro e o seu celular se conecta automaticamente com o seu dispositivo multimídia. Você chega na sua casa, pega o seu telefone celular e automaticamente ele se conecta com a sua Smart TV. Então, nós estamos vendo os nossos ativos pessoais, os nossos eletroeletrônicos, os nossos produtos de consumo, os ativos familiares conversarem entre si. E para a gente está tudo certo, isso faz parte do nosso cotidiano já.
Só que isso vai sendo escalado, chegando a prédios inteligentes, lojas inteligentes, fábricas inteligentes, hospitais inteligentes, infraestrutura inteligente, como, por exemplo, a medição da água, a medição da energia, que não precisa mais de uma pessoa vir até a sua casa para tomar a leitura daqueles dispositivos. Tudo isso hoje é feito por meio da tecnologia. E tudo isso vai chegar às cidades. Então, a internet das coisas vai acabar impactando a todos nós, na indústria, na logística, na saúde, nos serviços públicos, na área financeira, na área de energia, de transportes, de agricultura e principalmente na área de cidades também. Pensando em tudo isso, em 2019, o então ministro Marcos Pontes lançou o Plano Nacional de IoT, onde foram priorizadas 4 grandes áreas: a área de saúde, de cidades, de indústria e o agronegócio. Qual era o objetivo disso? Era colocar o Brasil como um protagonista nesta nova era tecnológica, aumentando assim a nossa competitividade, fortalecendo as nossas cadeias produtivas nacionais e promovendo a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros. Pós-pandemia, além das 4 áreas definidas, que foram as cidades, a saúde, o agro e as indústrias, o turismo também foi beneficiado com o Plano Nacional de IoT, porque ele foi fortemente impactado durante a pandemia. E isso é muito importante vocês saberem, porque nesta semana nós tivemos a promulgação do NIB, que é a nova indústria brasileira, e tem vários recursos disponíveis para quem quer trazer a inovação e fazer a transformação digital para os seus negócios. Mas para que isso aconteça, nós vamos ter que ter uma integração muito inteligente. Esta integração vai passar por todos os elos das nossas vidas, começando, inclusive, pelas nossas casas. Então, nós vamos ter iluminação inteligente, segurança inteligente, câmeras com inteligência artificial, alarmes de fumaça, de pressão, de presença, de umidade, de calor, resíduos. Nós vamos começar a trabalhar com eles de uma forma completamente diferente. Vamos monitorar a nossa saúde pessoal através de wearables e vamos ter já já a ligação carro-casa e carro com tudo, que é o que nós chamamos de V2X, Veículo to Everything, V2X. Esta conexão vai impactar diretamente na mobilidade, como, por exemplo, vamos passar a ter rotas de ônibus, rotas de trens mais inteligentes, vamos aplicar a telemática em todos os modais logísticos, vamos trazer aí transportes públicos mais inteligentes e vamos ter o lançamento de novos modais. Isto vai chegar à indústria. Na indústria, nós vamos conseguir fazer a integração de toda a planta produtiva, fazer o monitoramento de todas as máquinas dentro da área de produção, controlando automaticamente a pesquisa e desenvolvimento, fazendo toda a parte de painel de controle em tempo real, para saber se a máquina precisa de uma manutenção preditiva ou se precisa de uma manutenção corretiva. Vamos ter vários sensores que trarão vida para estas indústrias. E isso vai fazer parte do que nós estamos chamando de nova indústria brasileira, que vai passar por muitas coisas que já existem há muitos anos, como, por exemplo, a automatização da captura e identificação automática de dados. Neste caso, nós temos vários tipos de sensores e atuadores. Podemos utilizar diversas tecnologias, como código de barras,
NFC, que é o Near Field Communication, comunicação a curta distância. Podemos utilizar câmeras com visão computacional ou a radiofrequência, as etiquetas com RFID, Radio Frequency Identification, que possibilitam a agilização em todos os elos da cadeia de suprimentos. Então, ao invés de eu ter ali um dispositivo que eu vou precisar ler produto a produto, como é o caso do código de barras, eu utilizo as etiquetas de radiofrequência e faço a leitura de diversos produtos simultaneamente. Outra característica dessa tecnologia é que ela me permite ler e gravar dados na própria etiqueta. É exatamente a etiqueta que nós utilizamos hoje para passarmos no pedágio. Então, aquela etiquetinha colada no seu carro é o que estará dentro de todos os produtos, como, por exemplo, nós temos muitas lojas de moda hoje que já estão utilizando isso para agilizar os processos. Isto foi o que eu fiz na minha tese de doutorado em 2011, onde nós fizemos um trabalho que foi um trabalho implementado e testado de gestão de todos os elos, passando pela indústria, pela logística, pelo centro de distribuição, chegando ao varejo, e ali a gente construiu a primeira loja inteligente da América Latina, fazendo a gestão de todos os principais processos do varejo, como recebimento, expedição, separação, inventário, picking, agilização nos processos de venda com self-checkout, até chegar à casa do consumidor. E vejam que isso foi feito em 2011, e nós começamos a ver em 2024, 13 anos depois, isto chegando a grandes varejistas. Essa daqui foi a loja onde nós implementamos todos os conceitos que estão embarcados hoje na indústria 4.0. A gamificação, a realidade aumentada, a realidade virtual, a agilização da prevenção de perdas, a otimização de todos os processos manuais, e naquela época nem tinha ainda o conceito de internet das coisas, que foi cunhado pelo Kevin só em 2012. Dentro da loja, nós conseguimos colocar toda esta parte de gamificação também. E ali nós já utilizamos a tecnologia NUI, Natural User Interface, onde a pessoa usava uma câmera e, a partir do movimento da sua mão, sem tocar em nada, ela conseguiria movimentar um guia virtual, que era esse que vocês estão vendo aqui. Só que isto veio evoluindo de 2011 para cá, podendo agora integrar a biometria facial, a biometria das mãos, a geometria das veias e diversas outras biometrias, como nós vamos ver aqui. Lá atrás, as câmeras procuravam um quadrado, os dois olhos, o nariz e a boca para identificarem uma pessoa. Aí, ela identificava, por exemplo, o Gary é uma pessoa cadastrada, mas o outro que estava atrás não era, então ela não conseguia identificar. Isto foi evoluindo com a inteligência artificial e passou a reconhecer se a pessoa era homem, se era mulher, qual era a faixa etária, e foi evoluindo para chegar a reconhecer os nossos sentimentos. Então, ela consegue saber se eu estou brincando, se eu estou séria, se eu estou triste, quais são as minhas expressões faciais. E isso eu levo lá para o marketing. Então, vários homens, uma mulher, ela já coloca ali automaticamente uma promoção que esteja de acordo com aquele público-alvo. Então, se eu tenho mais homens e menos mulheres,
eu vou falar sobre aparelhos de barbear, vou falar sobre tecnologia, sobre carros, e isto vai evoluindo, a ponto de você verificar aqui que o Fabian, que é o meu marido, está de batom e vai mudando a cor automaticamente. Enquanto nós dois estávamos numa feira, a minha filha já estava usando isso na loja. Então, olhem a boca da Beatriz. Vocês vão perceber que a tecnologia de inteligência artificial com visão computacional consegue mudar o batom automaticamente à medida em que ela passa pelas cores. Isto leva a um outro conceito da indústria 4.0, que é a personalização na massificação. Sem contar os robôs. Esses robôs que estão aqui embaixo, como vocês podem ver, eles conseguem transportar, olha o peso de uma prateleira inteira. Então, eles conectam nesta prateleira por meio de ímãs e levam a prateleira para um lado e para o outro lado, agilizando assim todo o transporte logístico. Esses robôs também são equipados com visão computacional, é a mesma do batom ali que vocês viram, já colocando sensores de presença para que ele consiga se desviar de qualquer pessoa ou de qualquer objeto. Mas já tem gente evoluindo ainda mais, como, por exemplo, a Uniqlo, que tem testado toda esta parte de leitura do pensamento, que é Brain Information Access. Eles conseguem fazer, através da leitura do que você está pensando, por esta tiara que é colocada no cabelo, você faz a conexão entre o cérebro e o que a pessoa está pensando com a inteligência artificial. E neste caso aqui, a Uniqlo criou um projeto que explodiu no mundo inteiro, mostrando que o que a pessoa estava falando, que ela estava gostando da camiseta, o que ela estava pensando, às vezes, era ao contrário daquilo que ela estava falando. Esse mesmo dispositivo está sendo utilizado na China para saber se as crianças estão prestando atenção nas escolas. E, se elas não estiverem prestando atenção, o professor é alertado, assim como os pais são alertados por uma mensagem no dispositivo móvel que a criança não está prestando atenção na aula. Então, até que ponto esta tecnologia não acaba invadindo a nossa privacidade? Também podemos usar toda esta tecnologia de inteligência artificial para fazermos campanhas. Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui não existem de verdade. Então, ele cria ali o modelo e começa a colocar este produto, por exemplo, dentro de um ambiente sem que esse ambiente exista de verdade. Então, esta cozinha não existe, estas comidas não existem, mas você vai falando o que você quer e ele vai criando aquele cenário para que você depois consiga ter toda a sua campanha promocional pronta, sem esforço gigantesco. Então, vejam que você pode otimizar muito o seu trabalho utilizando aí a inteligência artificial. E tudo isso faz parte de um bojo chamado Indústria 4.0, que, só para relembrar, nós começamos na 1.0 com a mecanização e com a energia a vapor, na 2.0 na produção em massa, então você teria um carro desde que ele fosse preto e fosse da Ford. Na 3.0, nós trazemos aí o início da computação e da robotização, e na 4.0, que é a que nós estamos agora, é a mistura do físico
e do digital, que é o que nós chamamos de phygital. Na 5.0, que é a nossa tendência, nós vamos pensar no mais importante, que é colocarmos o cidadão ao centro e, a partir das suas necessidades, olharmos a produção de uma forma mais sustentável e resiliente. Então, nós vamos começar a pensar no legado que nós estamos deixando para o meio ambiente e para as pessoas também. Bom, isto também chega no agronegócios. Esses sensores, esses atuadores da internet das coisas vão fazer parte do monitoramento da temperatura do ar, da qualidade do solo, da qualidade da irrigação, a parte toda de drones. Então, os drones equipados com câmeras, com inteligência artificial, conseguem entender se já está no momento certo da colheita, e nós já temos robôs que estão equipados com esta visão computacional, que passam nas lavouras e vão colhendo, por exemplo, as frutas que já estejam no ponto certo, na cor certa e no tamanho certo, tudo feito por esta parte de inteligência artificial e também de visão computacional. Esses robôs, por exemplo, eles conseguem fazer a irrigação, eles conseguem fazer a colheita e eles precisam de muita conectividade. Então, nós temos aí várias formas de trazer essa conectividade, ou por meio do 5G, ou por meio do Sigfox, do LoRa, do Narrowband IoT. Não importa, você precisa ter a conectividade, e o que nós temos visto é o desespero de todos para colocarmos o 5G. Por quê? Porque ele tem baixa latência e altíssima velocidade. O que significa isso? O tempo de resposta dele é muito rápido e ele não tem problemas com a transmissão de grandes volumes de dados. Então, isto vai ser um grande diferencial, principalmente para a área de robótica e das colheitadeiras inteligentes e autônomas. Só que isso também chega na saúde. Por isso que eu trouxe para vocês toda esta visão dos negócios, porque não é apenas na indústria, não é apenas na área do agronegócio, mas pode ser em diversas áreas da cidade e da saúde também. Nós vamos conseguir fazer, por meio de toda essa tecnologia, o monitoramento remoto, nós vamos conseguir fazer diagnósticos remotos, toda esta parte de bio-wearables, ou seja, nós vamos ter sensores que são compatíveis com a parte biológica. Por exemplo, já temos sensores que podem ser engolidos e, através de conectividade, eu consigo transmitir todas as informações para fazer uma endoscopia, uma colonoscopia, fazendo uso desses bio-wearables. Quando foi lançado o Plano Nacional de IoT, a ideia era melhorar a saúde para a população, trazendo esses dispositivos conectados para permitir que o paciente pudesse gerenciar melhor a sua saúde. Então, hoje, nós temos, por exemplo, relógios que podem trazer este benefício, alguns até já salvaram vidas, porque avisaram a pessoa que ela estava com a pressão arterial mais alta. Ela pode trazer toda esta gestão para dentro de diagnósticos descentralizados, compartilhando as informações com outros médicos que poderão estar em outros países. Aquelas mesmas etiquetas aplicadas no varejo, quando eu olho para um hospital, a radiofrequência muda tudo. Ela agiliza desde a hora que o paciente chega até a hora que ele tem alta, passando por todos os processos hospitalares, como, por exemplo,
recepção, centro cirúrgico, atendimento clínico, geolocalização de cadeiras de rodas, de dispositivos que poderão salvar a vida das pessoas. Então, vejam que praticamente são as mesmas tecnologias, mas com usos diversos para diversas áreas. E esses wearables, eles também têm tecnologia de transmissão de dados por radiofrequência. Então, vários deles transmitem as informações sem que você precise estar conectado. Então, quanto mais eu conseguir trazer esta inovação dos sensores, dos biosensores, que são os biowearables, mais eu vou conseguir monitorar a vida do meu paciente e melhorar a sua qualidade de vida. Por isso que nós já temos uma série de soluções para a área de saúde, como óculos inteligentes, relógios inteligentes, roupas inteligentes, sapatos inteligentes, meias inteligentes, cintos inteligentes, anéis inteligentes. Ou seja, eles são inteligentes porque eles estão dotados de dispositivos que permitem a conectividade e a transmissão dos dados também. Ainda falando de saúde, falando do 5G, este aqui é um exemplo de uma cirurgia robótica feita pelos robôs integrados ao 5G. Então, isso aqui foi de Dubai, numa feira em que eu participei, onde tudo que a pessoa fazia com a mão, esta mão integrada aí nesta luva, o robô repetia do outro lado. Então, nós começamos a ter outros dispositivos, como este robozinho aqui, que nos olhos dele tem uma câmera e ele faz a integração com crianças autistas. Ele fica observando por meio da câmera se as crianças estão olhando para eles, se elas estão tristes, se elas estão irritadas. Então, aquele outro exemplo que eu dei, você pode ver que já evoluiu, já está dentro de um robô que é para fazer o tratamento de crianças com autismo. Ainda falando de tratamentos, isto daqui foi uma surpresa. Eu estava lá em Dubai e eu joguei videogame com os olhos, colocando esse óculos de realidade virtual. Resultado, terminou a brincadeira, ele diagnosticou que eu tinha 97% de chances de ter diplopia. Isto foi em dezembro. Em fevereiro do ano seguinte, eu estava sendo operada exatamente de diplopia, porque eu havia brincado com um equipamento de forma gamificada que fez um diagnóstico super correto. E isto vai para tudo. Então, vejam que aqui eu estou fazendo exercício físico ou fisioterapia por meio da robotização, que ele lê os meus movimentos, ele entende com as câmeras onde está doendo e ele me ajuda a fazer a fisioterapia. Então, nosso futuro da medicina vai passar totalmente por meio desses dispositivos. Vamos ter pílulas que nós engolimos e que já fariam ali a endoscopia, a colonoscopia. Essa moça com a tatuagem no braço, essa tatuagem é feita com uma tinta eletrônica que tem a condução dos dados e que consegue transmitir esses dados remotamente. Aquela tiarinha do cérebro sendo utilizada na cadeira de rodas para ler o pensamento de um tetraplégico e mover esta cadeira, por exemplo. Ou seja, eu vou ter uma mudança significativa nos negócios que, obviamente, vão chegar na infraestrutura e transformar toda esta parte de cidades inteligentes. Então, estes sensores estarão na área de segurança, de iluminação, de trânsito, de eletricidade, de ocupação. Nós vamos ter um impacto nos bueiros,
nós vamos ter toda a parte de manutenção preditiva, sendo avisada que a lâmpada está queimada pela própria lâmpada que queimou. O bueiro está cheio pelo próprio bueiro que lotou. Ou seja, sensores espalhados em toda a cidade que vão começar a mandar informações para um centro de controle e operações para suportar a tomada de decisão. Então, eu passarei a ter cidades monitoradas pelas câmeras, monitoradas com sensores de ruído, para saber, por exemplo, se foi um tiro ou se foi uma freada brusca, para controlar o tráfego, para fazer toda a gestão da mobilidade urbana, para fazer o monitoramento da qualidade de água, para identificar vazamentos, enfim, eu começo a ter tudo isto integrado. E como eu gosto da parte prática, foi exatamente isso que eu fiz nos últimos 10 anos. Um projeto de uma mini cidade inteligente dentro de um campus universitário. Nós criamos lá, então, um laboratório vivo, e esse laboratório ele tenta buscar e resolver problemas reais da sociedade. Nós utilizamos todos esses sensores juntos no mesmo ambiente. De lá para cá, já desenvolvemos mais de 350 projetos, incluindo aqui o 5G, incluindo a parte de telegestão de iluminação pública, colocando tudo isto centralizado num único local. Então, nós temos sensores ali de irrigação, sensores de estacionamento, a parte toda de coleta de informações sobre o clima, e isto vai para esse dashboard, como se fosse uma central de monitoramento e controle, onde nós fazemos toda a mensuração do consumo de energia, do consumo dos prédios, da geração fotovoltaica, do carregador de carro elétrico, mensuração de todas as lâmpadas, se estão ligadas, se estão desligadas, toda esta parte de meio ambiente com hortas inteligentes, sensores de pressão, sensores de luminosidade, sensores para controlar os resíduos. Nós também temos os sensores dentro das bitucas de cigarro para saber quantas bitucas foram coletadas, quanto de CO2 o campus inteiro gerou, qual é o ruído, como que estão os contentores de resíduos, se estão cheios, se estão vazios. Enfim, nós temos todos esses sensores instalados em um único ambiente que faz a gestão de água, de energia, de qualidade de água, de mensuração da temperatura dos ambientes, toda a parte de mobilidade e segurança, se eu tenho vagas para cadeirantes disponíveis ou não, como é que está toda a parte de mobilidade urbana para você chegar até o campus. Então, se eu tenho algum acidente, isso tudo com inteligência artificial também. Conseguimos colocar ali as câmeras que fazem, além da segurança, a verificação se tem alguém com algum problema sendo assaltado, ou então se caiu, se teve algum problema, e tudo isso integrado aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, sendo mensurado projeto a projeto. Com tudo isso que eu queria falar para vocês, que o mundo mudou. O mundo se digitalizou, o mundo ficou muito pequeno. Nós temos que aprender a ver as oportunidades onde aparentemente elas não existem. A transformação digital, ela passa por uma transformação da estratégia, da experiência do seu usuário, de uma revisão da sua cultura. Toda a parte de análise, de inteligência artificial, de captura desses dados de forma correta e do uso de uma série de tecnologias que não são tão novas assim. Para vocês terem uma ideia,
A RFD, ou a identificação por radiofrequência, foi utilizada na Segunda Guerra Mundial. Então, vejam quanto tempo esta tecnologia está aí e só agora nós estamos utilizando, né? A inteligência artificial, que está muito na moda, também precisa ser desmistificada. Por quê? Esta inteligência artificial nada mais é do que qualquer técnica que vá permitir aos computadores imitarem o raciocínio humano. Para isso, eles vão precisar de muitos dados. Então, tudo aquilo que a gente já aprendeu, Big Data, BI, Data Warehouse, Data Lake, Analytics, são super importantes para alimentarem toda esta aprendizagem de máquina, esta aprendizagem profunda, que fazem parte deste conceito todo de inteligência artificial. E esta inteligência artificial tem mais de 100 aplicações nos negócios. Então, eu vou para coisas autônomas, carros autônomos, educação, moda, a parte toda de cálculos, a área de marketing, de RH, de operações, de vendas. Ninguém vai ficar de fora disso. Só que, para isso, a gente começou falando da inovação. O que é a inovação? A inovação, ela precisa ser a convergência da novidade em valor. Não adianta você inventar uma coisa que ninguém adote. Isto não é uma inovação que vai gerar impacto na sociedade. E o que a gente precisa aprender neste momento é como que a gente captura esses dados, como que nós transformamos esses dados em informação, esta informação em conhecimento e este conhecimento em sabedoria, mas uma sabedoria para melhorarmos a qualidade de vida das pessoas. Ou seja, toda esta parafernália eletrônica, ela precisa ser para o benefício da humanidade. Aí eu criei um conceito que são os 6Gs dos negócios, que são governança. Então, nós temos que ter uma gestão eficaz dos nossos negócios, levando em consideração não só a tecnologia, mas os conceitos do environment, do social and the governance, que é o ESG. Tudo que nós formos fazer precisa ser gamificado, tem que trazer a interatividade, o entretenimento, trazer a diversão, porque nós já estamos numa era que tudo está muito pesado. Temos que agir de forma local, pensar de forma global e agir de forma local, pensando nas características dos meus usuários daquela região. Eu tenho que aprender a trazer a gnose, ou seja, o conhecimento sobre o mercado, sobre o meu consumidor, bem de forma científica. Tenho que acabar com o gap tecnológico. Eu preciso implementar as tecnologias básicas, como, por exemplo, um ERP, que vai fazer toda a gestão do meu negócio, mas eu já preciso ter um pezinho lá na frente, olhando o metaverso, olhando toda esta parte de IoT, de transformação digital. Só que, sem as pessoas, eu não vou conseguir fazer absolutamente nada. Então, pessoal, se vocês quiserem ter sucesso nos negócios, foquem nas pessoas. Por quê? Os negócios não tomam decisões. Quem toma as decisões são as pessoas. Os negócios não vendem produtos. Quem vende os produtos são as pessoas. E os negócios não criam relacionamentos. Quem cria esses relacionamentos são as pessoas. Então, fica aí uma frase de um autor desconhecido que diz o seguinte: o açúcar é feito de 3 moléculas, o oxigênio, o hidrogênio e o carbono. Onde é que está a doçura do açúcar? Exatamente em coisas que não têm nada a ver umas com as outras, mas quando você as mistura,
torna o açúcar doce. Portanto, revejam todos os seus processos. Contratem pessoas 1 milhão de vezes melhores do que vocês. E só aí coloquem a tecnologia. Porque, resumindo tudo que eu falei, a tecnologia é meio, a tecnologia não é um fim. A tecnologia dentro dos negócios precisa ser transparente, tem que ter magia, tem que encantar. A tecnologia tem que divertir. E se não for divertido o que você está fazendo, pule fora. A vida é curta demais para a gente não fazer aquilo que a gente ama. Eu amo o que eu faço e eu amei estar aqui com vocês hoje e me coloco à inteira disposição aí. Tem meu celular, eu estou nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram. Basta me procurar aí que eu estarei lá à disposição de todos vocês. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite e muito obrigada pela oportunidade de participar de um evento tão nobre quanto este. Até breve.